Vou começar, então, aqui para a gente fazer um comparativo para vocês verem que não tem muita mudança, não. O professor, ele traz mesmo a essência da essência, né? Porque a gente pega a ABS em Gênesis 1, tá lá, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí na Bíblia original Codex está Bereshit, né? Que é o princípio. Bara Elohim, que aqui no caso na BS tá Deus, né? E aí tá Elohim, que ele é o plural, né? E criou os céus e a terra. E na Codex está a criação da matéria e da imatéria, né? Que a terra, ela representa a matéria, né? E os céus, que aqui na BS, né? Representa a imatéria. Então não tem muita dificuldade, né? Só que são coisas que, por exemplo, antes a gente não conseguia entender dessa forma, né? A gente via o céu de forma literal mesmo, o céu, né? Não via como a imatéria, né? Ou o espiritual ali de certa forma, né? E a terra como a matéria. No segundo, ele já fala aqui, né? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Já que na outra, né, a matéria ainda não tinha sido formada, ela estava sem vida e em densas trevas, né, que cobria ali os oceanos. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Será que não vai passar? Ai, ai, esse negócio. Bem difícil. Eu vou explicar bem que um pouquinho quando travou aqui, mas só daqui já dá para vocês terem uma noção, né, de que não tem muita mudança, apenas o professor trazendo aí a essência da explicação. E uma coisa interessante, né, que aí, bem no iníciozinho de Gênesis, o próprio Deus, ele está criando a matéria, e no momento que ele cria a matéria aí, que é a terra, ele já está automaticamente condenando, antes dele criar ali o homem e a mulher, que a gente vai ver mais na frente, ele já está determinando a mortalidade, né? Porque não precisava nem Adão e Eva comer do fruto, né? Aí, quando ele cria automaticamente o tempo, que a terra, a matéria que ela representa o próprio tempo, né? Ele já está ali decretando a mortalidade, né? Porque quando se cria o tempo, o Cronos começa a correr, a partir desse momento aqui, ali já está tirando a imortalidade naquele momento, antes mesmo deles comerem aí o fruto, né? Que é algo interessante a ser observado. Não sei se vocês tinham observado isso, né? Porque a partir do momento que ele cria essa matéria aqui e coloca, né, a gente nessa matéria, crivo, já é como mortal e não como imortal, né? Então, antes mesmo do fruto. Não sei se vocês querem comentar um pouquinho, enquanto eu configuro aqui, ver se eu consigo passar a página seguinte, que está meio travando. Fiquem à vontade para comentar, viu? Sobre esse ponto que eu achei interessante observar. Aí quando falo no princípio, os deuses, né? Porque a outra Bíblia fala Deus, né? E na verdade não é Deus o Deus, como a gente cria antes, né? Então é os deuses, ou seja, o Elohim, né? Porque é Elohim, não Deus. O Deus como os cristãos conhecem, Deus plural, que é o mesmo Elohim, né? Elohim é mais de um. Ele criou, e essa explicação que você fez aí realmente é bem interessante, né? Que quando nós somos criados já é, carnalmente, né? Materialmente, não imaterial. É, a gente
quando vai ler a Bíblia, né, estuda a Bíblia, hoje não, no passado, né, é ensinado que Adão era espiritual porque não tinha pecado, nasceu sem pecado, e eles só passaram só existiu o pecado depois que eles comeram o fruto. Não é que existiu o pecado em si, né? Foi só aberto os olhos, né? E a gente entendia que foi pela desobediência que eles cometeram o pecado, por isso que o pecado entrou no mundo. Mas não é bem desse jeito, né? A história não é bem desse jeito. É um pouco diferente, um pouco não, bem diferente, né? É bem interessante. É verdade. O interessante também é que Gênesis, tanto Gênesis como Apocalipse, são os únicos livros da Bíblia que falam aí em reino, em paraíso, em dragão, em arca. É os dois livros da Bíblia que fala aí sobre isso, né? Se a gente pegar outros livros, você não vai ver, tanto como você vê em Gênesis, tanto que o professor até ressalta muito, né? Que o que está em Gênesis está em Apocalipse, né? E ele tem aquela frase, assim como foi será, o início é o começo, né? Ali de Gênesis é a mesma coisa que Apocalipse, se a gente pegar e ter esse entendimento, né? Mas é um livro que confunde muito a mente das pessoas, né? Porque daí surgiu as denominações que tem hoje, né? Várias denominações, várias teorias, principalmente nesse terceiro aqui, do segundo para o terceiro, que é onde vai falar do firmamento, né? Das águas ali, que surgiu aquela teoria. Inclusive, tem até igrejas, né? Religiões que apoiam isso, sobre a Terra plana, né? E várias outras coisas aí que vocês devem saber, né, que a gente vê por aí afora por conta de má interpretação, de não entender direito o contexto, né? E aí no segundo capítulo ele fala que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia, né? Aqui nessa tradução aqui da BS está falando se movia, umas falam pairava, né? Pairava ou movia, geralmente está falando de manifestação, como o professor ele traz aqui nesse sentido, manifestação ufológica, né? Está se referindo às manifestações do Criador Elohim. Então, toda vez que vocês vê a palavra movia ou pairava, né? Não é que ele estava ali parado em cima, né? Que tem todo tipo de entendimento quando a gente vê essa palavra. Mas ali está no sentido de manifestação do próprio Deus. E aí, na Codex, né, a gente vê aqui que ele vai falar sobre o abismo, né? A superfície do mar, que na outra Bíblia, a gente entende como se fosse um abismo, mas ninguém procurou saber se realmente estava se referindo à superfície dos mares, né? Eu mesmo, antigamente, eu tinha esse entendimento que era realmente um abismo, né? Que tinha ali a terra, né? Aquela criação, mas que tinha aquele abismo ao redor ali. E nada tem a ver com isso. Abismo se refere simplesmente àquela superfície do mar. E o professor traz isso explicado aqui na Codex, né? Onde acontecia as manifestações metafísicas dos deuses, né, a ufologia, porque o Criador, ele é Elohim, ele é várias manifestações, não é um só. Por isso ele coloca como deuses, né? Se movimentavam iluminando a face das águas, mares, e disse o Criador plural Elohim, Fiat Lux, e houve luz. E na outra Bíblia a gente já conhece, né? E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, Deus, ele se manifestava em quê? Nas trevas, né? Muita gente tem esse preconceito, e quando você vai falar sobre trevas, né, a pessoa já vem, nossa, isso é coisa satânica, isso é algo aí demoníaco, é seita, isso aí não tem na Bíblia, mas aqui vocês podem ver e comprovar, tanto na Codex como na BS, que Deus ele se manifestava em trevas, né? E a própria terra ali, ela estava em densas trevas, e aí a gente vê a partir do capítulo 3 que ele cria ali, se manifesta como luz. Pode falar, Sandra.
Essa questão aí que você falou, questão das trevas, na época que nós estávamos estudando, que a gente começou a estudar o hebraico, né? Tinha um rapaz com a gente, ele é de Curitiba, Neymar Bandeira, ele era da igreja adventista, saiu, foi fazer reforma, então ele acabou, Vicente já conhecia o pai dele. Sei que acabou a gente se encontrando e começou a estudar, e ele um dia foi lá para casa, lá no Maranhão. E ele foi fazer um estudo e falou sobre os filhos das trevas e os filhos da luz. Aí citava esse texto aí, diz que as pessoas que. Essa questão também que você falou das trevas, pessoas que acreditam, né? Tem gente que. Eu não assisti o estudo, Vicente foi quem falou. Ele falando que ele não era das trevas, aí ele explicava, ou seja, no assunto lá, que depois ele se dividiu com o Vicente, né? Não ficou mais junto com a gente. Dizendo que o Vicente e outras pessoas estavam nas trevas porque eles não eram da luz, porque estavam rejeitando a luz. A mensagem dele, né? Que infelizmente as pessoas é assim, quando eles não aceitam a verdade relativa do outro, eles têm um negócio de dizer que a pessoa tá errada, né? E dizer que é pecado. Ele citava esse texto aí para provar que as trevas eram do mal. Menino, se tu vê, é uma enrolada tão grande que ele fazia, um distorcimento tão grande da Bíblia, querendo provar que Deus, ele não era das trevas, era bem complicado. Tem gente que distorce tanto que fica meio difícil até de você conversar, né? E ele conseguiu realmente provar, porque não tem como provar o contrário, né? Porque a Bíblia toda ela está falando de luz e trevas, e do início ao fim, o Criador se manifestando em trevas. E aí a pessoa tenta provar que, né, totalmente o contrário, não tem como, porque você está indo contra a própria Bíblia, não tem como você ir contra ela, né? As pessoas fazem isso, né, para dizer, ah, não, trevas representa o mal, né? Representa ali o diabo, mas não representa o Criador, que o Criador é só luz, o Criador é só bom, né? Mas como que a luz vai ter o seu devido valor, né? Você já pensou se fosse tudo luz, a gente não tinha como ter esse entendimento sobre a luz. Então, a luz para se manifestar no local, vocês podem fazer até uma demonstração. Você pega uma lanterna e tenta acender ela quando está a lâmpada acesa da sua casa. Você não vai ter discernimento entre uma luz e outra. Não vai fazer muita diferença. Agora, quando você está no escuro e você acende aquela luz, aí você vê a diferença, né? Então, tá aqui para ter mais valor a manifestação dele aqui, né? Ele se manifestava em trevas, porque ele já é luz, né? Então, faz toda a diferença. Você pensa e você vê uma manifestação de alguém que é luz num ambiente que era densas trevas, né? Como que não era aí quando estava sendo criado, que a gente só vai ter acesso quando a gente, né, passar dessa etapa para outra e ver aí no nosso filme como tudo foi criado, né? Mas é muito interessante que é um assunto que causa bastante discussão, porque as pessoas não conseguem ter o um entendimento sobre o assunto e aí ficam deturpando e tentando provar que não existe, sendo que a própria Bíblia vai contra isso. Pode falar. Não, quem era que ia falar? Eu não ia mais falar, não, mas completando aqui, né? Que você chegou, ouvindo o que eu estava falando, eu perguntei para ele. Explicaria que eu não lembro mais, não. Faz tempo, né? Faz muitos anos. E é isso, porque Deus fez o dia e a noite, né? Diz que Deus nunca trabalhou à noite, ele não trabalhava à noite. Tudo que envolvia a noite, para ele, era do mal, né? Tudo. Não sei se hoje ainda é, que ele já mudou muito a forma de pensar, não sei nem como é que está a fé dele mais hoje. Mas tudo que envolvia a noite, ele condenava. Tudo que envolvia a noite, ele condenava que Deus não trabalhou à noite, que quem gosta da noite, das trevas, é do mal. Menina, era bem complicada a conversa dele. Vocês podem ficar à vontade para comentar, viu?
Se vocês quiserem comentar, eu vou estar lendo aqui, a gente está fazendo esse estudo, mas fiquem à vontade aí para abrir a mão e compartilhar ou comentar sobre o assunto. Essa questão das luzes e trevas aí é um assunto que causa polêmica, né? Principalmente quando é alguém muito religioso, místico, que não tem entendimento, porque tem aqueles religiosos, né, que tem aí um certo entendimento do que é o Velho Testamento, do que é Gênesis de toda essa representação, mas tem outros aí que não tem, né? E aí quando você vai falar, imagina essa pessoa, né, Sandra? Já pensou se ela tivesse nascido à noite, né? Porque tudo ela condena à noite, né? Tudo é para ela representa aí algo mal. E na verdade, quando a gente vai fazer os estudos bem profundos, a gente vê que é totalmente o contrário, né? Que o mal ele sempre vem bem clarinho ali, né? Com as roupinhas brancas, não é de roupa preta, geralmente, né? É o contrário. E aí no quarto, né? E viu Elohim, o criador plural, né? Ali que criou ali a dualidade, ele fez a divisão entre bem, né, e o mal, que é o entendimento e o não entendimento, o professor traz assim, né? Então a luz ela representa o entendimento, né? E as trevas representam o não entendimento. Por isso que era algo ali que não tinha forma, né, que estava vazio. Então, as trevas também representam essa questão do vazio, do não entendimento, e a luz ali representando o entendimento. E na Bíblia, né, na BS, a gente vê que está lá escrito: e viu Deus que era boa a luz e fez separação entre luz e trevas. Aqui, nesse momento que ele faz a separação entre as luzes e as trevas, né, ele está criando ali o sistema, né, solar, os luminares, que é a lua e o sol, né, ele está fazendo ali a separação. E ele está criando automaticamente o Cronos, o próprio tempo, que foi o primeiro comentário que eu falei para vocês, né? Que a gente tem o entendimento quando a gente vê sobre Adão e Eva, né? Que foram os primeiros a serem criados, que eles precisou passar pela questão do fruto, né? Para poder ter o conhecimento do bem e do mal e tudo aquilo ali, para depois perder a sua imortalidade, se tornar mortal, né? E ficar nesse crivo sofrendo. Só que a gente vê que quando é criado o tempo, o Cronos aqui, essa representação luz e trevas, quando o criador está criando aqui, ele já está criando o próprio tempo, e aqui ele já está tirando a imortalidade de qualquer criação que ele fosse colocar aqui nesse holograma. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas é um ponto assim bem interessante a ser observado. Já no capítulo 5, né, Elohim chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. E foi a manhã e a tarde do primeiro dia, ó, primeiro dia, né? Um aqui, um número, né? Como se tivesse já um reloginho aqui, ó, correndo o tempo. O professor até coloca aqui sempre como revelar, né? Dia no original era a raiz da palavra Deus e o diabo de diabo, pois é o início do tempo, do temporal, da cronologia da dualidade. Veja, a assinatura judaica aqui, dia começou tarde, às 18 horas, e ao amanhecer, às 6 horas, já estava no seu meio-dia, né? Aqui a linguagem a gente consegue entender, né, que é uma linguagem judaica. A Bíblia ela foi escrita pelos judeus. Vocês podem ver aí até a questão da cronologia, né? O 666 é às 18 horas, e também, né, tudo é 6 prótons, 6 elétrons, 6 nêutrons, juntando aí 666. E aí, quem é uma pessoa que tem pavor, né, dessa numeração, já não precisa nem abrir a Bíblia, porque ela vai ficar aí totalmente perdida. Então, a própria Bíblia, do início até o fim, ela é dual. No verso 6, disse Elohim: haja um sistema solar no meio das infinitas galáxias,
e haja separação entre as águas que vierem do subsolo, centro da terra, que aqui, ó, bem no início foi falado, o abismo que fica sobre a superfície do mar. Então, essas águas aqui, que representam as águas de baixo, e as águas que vierem de cima, que é as águas que vêm do espaço sideral, que não é hidrogênio, não é H2O, como essas águas que a gente vê aqui, ó, do abismo, do centro da Terra. Essas águas aqui, ela representa a própria Terra, inclusive é onde tem aquela questão da Terra plana e toda a confusão que muita gente faz por conta justamente desse verso aqui que fala sobre as águas de cima e as águas de baixo. Eles acreditam aí que tem o domo e que o Criador ali abre e deixa a água cair ali dentro daquele domo, e tem toda uma história mística por trás disso, né? Mas a gente vê aqui que o sistema solar, ó, né, as galáxias e tudo, ele é feito uma separação. Ele não tá, ele fica fora em outro sistema. Então, quando ele fala aqui das águas de baixo, né, está representando ali a imaterialidade e a materialidade. Quando junta esses dois aqui, esse hexagrama, águas de cima e águas de baixo. Uma representa a terra, que é a matéria, e a outra representa a imaterialidade, porque a gente viu aqui desde o início, né, do capítulo, que o Criador, ele criou ali, mas ele não criou a água, ele criou aqui, ó, ele fez separação, criou os luminares, o sistema solar, fez separação entre a água e a terra, né, a luz e as trevas, mas ele não criou a água. Em momento nenhum aqui está falando que ele criou a água, né? Então, a água é o código-fonte aqui de toda a criação. Ver se eu consigo passar aqui adiante. Se vocês quiserem comentar um pouquinho, pode ficar à vontade, viu? Se vocês estão entendendo aí, está dando para ouvir direitinho, se não está travando. Vou ver se eu consigo passar aqui. Ó, aqui o professor já traz uma explicação bem completa, né? Aqui sobre a água, né? Que ele vai falar das fontes da água lá em Apocalipse. E aqui ele está falando da água de uma forma bem profunda, né? Que ele é um elemento a partir do qual se cria todas as coisas, né? O código-fonte, só que não é essa água aqui do abismo que a gente viu, não é as águas de baixo, e sim as águas de cima, que é a representação do holograma, que é a representação do código-fonte, né? Ela é a projeção de todo simbolismo a partir do que tudo é feito. Por essa razão, o universo é cheio de água, a Terra, o centro da Terra, tudo que vem da água, das janelas do céu, mas a água física que vemos apenas ilustra o Criador que se manifesta nas águas. Veja que o céu, a terra vão deixar de existir, mas as águas não, elas são a fonte da criação, a paleta de cores do artista, a centelha primordial da criação, aqui do criador dos quatro elementos, né? Em todos os impérios gregos, original de que águas de cima, pasmem, cal, seu nome Jeová, águas, eclosão quântica de todas as coisas. A cor mais rápida, o azul. O professor já até falou sobre isso, né? Naquele os vídeos que a gente viu sobre geometria sagrada, fractais e tantos outros vídeos graus aí que ele fala sobre essa questão da cor azul ser a cor mais rápida. Mas muita gente fala assim, ah, não, mas o mar é azul, o céu é azul. Não, não é. A água, ela é incolor, né? E o céu também não é azul. Ele é um reflexo. E as pessoas confundem aqui com a cor, né, da água ser azul, ah, porque que o mar é tão azul, porque que o céu é azul, e não são azul, nenhum dos dois. Tanto que se fosse realmente azul, quando a gente pegasse um copinho de água ali do mar, ia vir a água azulzinha, né? E vem a água transparente. Daí já se tira que não é azul, provando aí o holograma, que a gente realmente está presa nesse holograma aqui.
Aí aqui ele vai falar, né, que a água de cima, ela não é hidrogênio, mas a outra de baixo, ela é, né, é composta de hidrogênio e oxigênio, que atua junto, tanto que a gente conhece como H2O. Quem estudou aí a química, né, entende exatamente sobre isso. E aqui, no 7, né, e fez Deus expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo de expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Aqui é na BS que eu estou lendo, para vocês verem que não tem muita diferença, e o professor quis trazer só mesmo a essência, né? Tanto que ele coloca aqui, fez Elohim a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo do cosmos e as águas que estavam sobre a expansão do cosmos. Que aqui é onde confunde exatamente os que aí levam a sério a questão da Terra plana, né? Por conta dessa divisão aqui entre águas, né? Aí ele até coloca aqui um comentário, revelar que prova que existe muita água no planeta, em todo o universo, mas tudo é uma matrix, né? É uma realidade que só virá depois do caos, que é o próprio crivo de 7.000 anos, que é a gente aqui está dentro de um holograma, isso já foi até provado, que onde a gente está, aqui na Terra, é um holograma, né? Aqui é espelho, reflexo do que o Criador, né, fez. É como naquele filme Show de Truman, né? Se a gente pegar, que a gente tivesse condições de sair da Terra, que a gente vai encontrar lá em cima é luz, né? Mas a gente não tem essa condição ainda, né, de sair, mas pelo que a tecnologia está aí providenciando, né, nos próximos anos, a gente vai ver muita coisa e ter muito acesso a conhecimentos que a gente ainda não tem relacionado a isso, né? Aí no capítulo 8, chamou Elohim a expansão de céus, né? Céus representa cosmo, representa imaterialidade, o imaterial. Cosmo que vem do homem conseguir haver e explorar. No caso aqui, é tudo que está dentro desse domo, céu, cosmo, é tudo que o homem pode ver, tocar e explorar. E foi a tarde e a manhã do segundo dia, né? Mais um dia aqui na cronologia, representando aí a criação do Cronos. E a gente vê claramente aqui, ó, que o Cronos já estava correndo antes mesmo dele criar o próprio homem e a mulher e todo o restante da criação, né? Já estava aqui ocorrendo a contagem regressiva. Eu queria ouvir um pouquinho vocês, se vocês estão conseguindo entender, se quer comentar alguma coisa para a gente continuar. Hoje eu não vou ir até o outro capítulo, a gente vai encerrar aqui no 10, vou ler só o 9 e o 10 e a gente comentar, para não estender muito o horário. Fiquem à vontade aí para falar. Essa questão aqui que prova que existe muita água, né, nos planetas. Isso quer dizer, fora a Terra também, né? Porque até a gente já viu muita reportagem aí da NASA, né? Que eles, nessas pesquisas aí direto em Marte, aqueles robôs, né? Que descobriu prova que existe água lá em Marte. Aos poucos eles vão descobrindo muitas coisas, né? E uma delas foi a água. Então está comprovando também o que diz aqui. Está dizendo que existe muita água nos planetas, né? Então não é só na Terra realmente. Exatamente. Não se limita só aqui, né? Mas também com a tecnologia a gente já consegue ver que tem em outros planetas. E existe a outra água que é a água falada aqui, né? Que é as águas de cima, que representa o próprio Criador, que essa a gente não tem acesso ainda, né? Ele não permitiu. A gente só vai saber lá na imatéria. A gente só tem acesso à água que é composta aí pelos elementos
que a gente consegue ver, tocar, né? Tanto aqui na Terra como em um outro planeta, né? Mas não é ainda a água que representa a criação. No capítulo 9, né? E disse Elohim: agora as águas que estão no mundo dos homens formam os oceanos separados, da porção seca que haja limites das águas de baixo. Deixa eu passar aqui. E chamou Elohim a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares, e o Criador ficou feliz com o resultado. Ver o código-fonte sendo executado, a matrix do nosso crivo, como o filme Onyx, né? O filme Onyx, ó. Totalmente lá em Onyx. O filme Show de Truman, né? Ali que representa o falso tempo, né? E o holograma. Perdão, gente, eu lembrei foi do outro filme aqui no momento. Mas é interessante aqui essa questão, né? Da separação das águas. E aqui a divisão, né? A porção seca chamou de terra. E sempre que ele fala a palavra dia, quando vocês vêem na Bíblia dia, representa a era, né? Sempre representando aqui a contagem do crivo, né? O fato do Criador ter criado o dia e o tempo, né? Já tirou ali a imortalidade das próprias criaturas, porque elas já começaram a fazer parte, ó, desse show de Truman. Primeiro ele começou aqui com a ideia, né, a criação que começa no Keter, na mente dele, e aí ele se manifesta, cria, que se transforma na matéria, né, no cosmo, no holograma onde a gente está, representando aí a Cabala, né, quem faz estudar Cabala consegue ter esse entendimento, né, que começa ali, tudo começou na sua mente, no seu Keter, e materializou com toda a sua criação, né? Por isso que chama a criação, e muitos clichês aí a gente já ouviu falar, não, a gente é a coroa da criação, né? Representando ali o plano do próprio Criador, que começou na sua mente, se materializou aqui, né? Quando ele começou a fazer a divisão das águas, da terra, e aí a gente vai ver nos próximos capítulos aí que ele vai criar aí os animais, o homem, a mulher, ele vai aqui, ó, a terra vai produzir a erva verde, a erva que dê semente, da semente o fruto, né? Um delta aqui, ó, terra, erva e semente, né? Ali. Segundo a sua espécie. Eu vou parar por aqui para não estender muito o horário como a gente combinou, né? A gente vai dar continuidade na próxima aula, mas eu queria ouvir vocês, né, sobre esse pequeno momento que a gente teve aqui de reunião sobre a Bíblia. Vocês conseguiu entender aí que não tem muita diferença, né? Porque eu estava lendo a BS e a Codex, e parece, né, ali que é a continuação uma da outra, né? Porque no capítulo 10 da BS, e chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom, né? Não tem diferença desse aqui, ó. E chamou Elohim a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, né? E muita gente eu vejo questionando, eu não consigo entender a Codex, né? É totalmente diferente da Bíblia Sagrada, né? Uma Bíblia totalmente diferente. Não é. O professor só trouxe as palavras com mais coerência aqui, né? De acordo com o original, e trazendo aqui mais explicadinho para a gente poder ter o entendimento correto. Mas eu creio que ficou bem claro aí para vocês, né? Essa questão aí de uma Bíblia para outra, apesar de não ter dado para compartilhar aqui, né? Nas duas telas, a ABS e a outra, mas eu estou com ela aberta aqui
no celular para ler, e vocês podem abrir aí e ler também para comparar, que não tem muita diferença. É só mesmo a essência da essência. A Codex ela é a explicação da explicação. É o objetivo ali de trazer mesmo o entendimento, né? Porque o Velho Testamento, ele era para ser a explicação definitiva do Novo, né? Só que devido às adulterações, a gente vê aí, né, que surgiram várias adulterações, aí várias denominações, várias interpretações erradas, e por isso a gente não tem aquela clareza. Então, quando o professor traz esse estudo da Codex, é para que a gente tenha ali um entendimento correto, tanto que ele coloca aqui e depois ele ainda dá a explicação aqui ao lado, né, para ficar mais claro, para a gente poder aí ter o real entendimento. Queria ouvir um pouquinho de vocês aí. Um de cada vez. Parece que foi embora todo mundo. Esse assunto aí é bem interessante, porque sem essa explicação, por exemplo, eu lia a Bíblia Codex, a Bíblia normal, né, BS, e eu não entendia essa questão da água de cima. Eu pensava que era água mesmo. Agora é que dá para entender que não é água física, né? É bem diferente. Exatamente, muitas pessoas têm essa dificuldade, Daniel. Até eu mesmo pensava que era realmente a mesma água que a gente usa aqui na torneira, né? Era a mesma água lá e eu ficava acreditando. Inclusive, passei um tempo a tentar entender, né? Se realmente a Terra era plana, todo aquele misticismo por conta disso, né? Da gente não ter o entendimento que não é essa água H2O, né? Que é feita aí desses elementos, mais uma outra água, a água de cima, né, que é parte dela que tudo é criado, tanto que Deus não criou a água, nem essa que está na parte do abismo, né, você não vê nenhum momento ali ele criando, ele faz separação, né, a água já estava ali, tanto a de baixo quanto a de cima, né, a gente vê que ele vai criar ali outras coisas, mas a água não. É interessante isso. E aí faz todo sentido, né? Até quando a gente tem um bebê, né, na barriga ali da mãe, fica aquele líquido dentro da água, e já foi até comprovado que diz que os melhores partos são aqueles que é feito dentro daquela banheira com água, né? Então a água ela é ali a fonte de tudo, né? É verdade. A criança, quando ela nasce, se ela nascer dentro d'água, ela já sai nadando, você sabia? Porque a criança, como foi comprovado, que a mulher tendo um neném dentro da água é mais saudável, porque o bebê ele não respira, né? Ele só passa a respirar quando ele sai, que dá palmadinha para ele chorar. Quando ele chora é que entra o ar. Mas dizem que, eu não sei que eu nunca vi, mas dizem, né? Já vi muitas falarem que a criança, quando ela nasce dentro d'água, ela já sai assim, né? Nadando, igual a gente nada, né? Porque ela não tem noção, mas ela não se afoga, porque ela não tem ar ainda dentro dos pulmões, né? Eu não sei se é verdade, mas dizem que é assim. E a gente sabe realmente que a água, ela realmente ela é a base de tudo, né? E aí prova na Bíblia, prova que a água ela
foi a fonte para ser criado todas as coisas, né? É bem interessante. A gente lia e nunca percebia. E assim, muitos leem e não percebem. Só percebe mesmo quando vem o discernimento, o entendimento, a sabedoria para quando tem alguém para nos dizer. É bem interessante. Rapidinho aqui, me lembrei falando sobre isso, a Vânia, domingo na reunião, ela falando do professor Aco, né? Mas, gente, eu fico olhando os vídeos do professor Aco, ele falando. Não existe ser humano na face da Terra, assim, que ela é bem exagerada, né? Quando ela vai dizer uma coisa, ela bota bem exagerada, que eu digo assim, questão de peso, ela bota bem peso. Como é que pode uma pessoa ter uma sabedoria dessa, um conhecimento desse? Não existe ninguém que eu conheça que tenha um conhecimento. Ele sabe explicar tudo direitinho, ele tem uma sabedoria assim. Acho interessante assim, a forma que ela está se expressando. E realmente, até comentei alguma coisa, que realmente é incrível, né? Ele ter assim, esse discernimento. Claro que não veio só para ele, né? O discernimento. Ele foi uma pessoa, um instrumento, né? Porque ele deixou ser usado. Ele foi um vaso que se deixou ser usado. Eu estava dizendo para ela que assim como ele foi usado, nós também podemos ser usados para também receber a mesma sabedoria. Mas às vezes a gente quer, mas é aquele que quer sem querer, né? Porque é lindo demais a gente entender, descobrir as coisas de Deus, é maravilhoso demais. E essa questão da água é bem interessante. Você não saber, e quando você entende que a água já existia, aí você fica se perguntando, como que ela já existia? Mas aí é um segredo que só pertence a ele, né? O que importa é aceitar e viver, entender o que está escrito, né? E é muito lindo. Eu acho lindo demais essa parte da criação, assim, você for ler, observando todos os detalhes, como diz a música lá que a Mina canta, né? O, essa última música que ela que fez é muito linda, eu acho linda demais, gente. Não sei o que, foi criado pelo todo. Você lembra como é o nome da música? Eu acho linda demais aquela música da Priscila cantar. É baseado nesse versículo, né? Nesse capítulo de Gênesis. É lindo. Exatamente. É tão interessante, né, essa questão da água, inclusive Apocalipse, né, 22 fala, né, do rio de água viva que flui do trono de Deus, ali simbolizando a vida eterna, a cura, né, para muitos. E o próprio Deus falava o quê, né, que ele é água viva, né? Ele ofereceu ali para aquela mulher, quem que não lembra, né, da passagem da água com aquela mulher que ela quer da água, ela estava achando que era a água do poço ali, da fonte, né? E o próprio Criador estava falando que não era aquela água, né? Mas sim da outra água. Então ele está usando exatamente sobre essas duas águas aqui, ó, a água de baixo, que era a água que ela estava pegando lá para dar de beber para ele, e a água que ele se referia, a água de cima, que representa a água viva, né? O código fonte, a água da qual ela beberia e nunca mais teria sede, né? Então tá aí o entendimento que ele sempre vira e mexe durante a sua missão, ele trazia ali metáforas, né, sobre a água o tempo todo, falando sobre esse elemento tão importante, né? Eu estava lembrando exatamente disso quando Jesus falou para a mulher e também quando ele disse que ele é a água viva, né? Que, que é a água que é de cima, que é a água que do verdadeiro batismo, né? E as pessoas hoje ainda entendem que é a água a água que a gente usa aqui, né? Ele disse que ele disse para Pedro, né? Que a água também, ele disse que é a palavra, né? Ele disse para Pedro que ele não precisava mais se limpar o corpo, mas porque já estava limpo, né? Pela palavra, que é a água, né?
Ele estava falando dessa água de cima e não da água que a gente conhece, né? Então, a água, na verdade, a água ela representa o próprio Deus. É tudo, né? Tanto que ela não foi feita. Ela já existia. Para nós, ela já existia, porque na criação aí não mostra ele fazendo a água. Então, a água representa ele. Nosso corpo, 70% é água. Tudo depende da água, para tudo. Não existe nada nessa vida que não precise da água. Então, a água, na verdade, representa ele, o todo, né?